Origem e formação das palavras. Vamos falar sobre prefixação, sufixação, justaposição, aglutinação, redução e não tem pão. Tudo com ão no final para ficar rimandinho. Não teve graça essa piada. Vamos passar. Gente, seguinte. A menor porção comum das palavras, né? Então aqui nós temos assim, artesão, artesanato, artista, arte. Todas essas palavras, elas têm um núcleo comum, né? Essa é a menor parcela da palavra que contém o significado comum dessas palavras. Então a gente sabe que artesão, artista, artesanato e artesão, eles partem de um mesmo sentido, de um mesmo significado. E essa é a menor parcela da palavra que contém esse significado, que divide, que colabora com essas outras palavras com esse significado. O nome dessa menor parcela é radical, tá? A partir do radical, nós colocamos, se for depois, sufixos, e se for antes, como aqui, prefixos, né? Prefixos. Tá? Tanto que aqui, ó, se a gente tirar o T, a gente perde o sentido. Fica ar só. Então a gente perde o sentido. Eduardo, licença. Morfema é a mesma coisa que radical? Não. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta, senão eu iria até cometer o erro de não explicar o que é morfema. Então a menor parcela da palavra que contém o significado dela é radical. Morfema é qualquer parte da palavra que você adiciona a ela. Então a gente tem tanto o radical pode ser um morfema também. Esse prefixo, esse sufixo, ele pode ser um morfema, né? Esse ato aqui, ele pode ser um morfema, que tudo que a gente coloca para ampliar um sentido é um morfema. Então, arte, artesão. Então, nós colocamos o são aqui para nomear a pessoa que faz a arte, por exemplo. Então, por meio do morfema são, que também é um prefixo, né? É um sufixo, desculpa, é um sufixo, porque a gente coloca depois. Sufixo e prefixo é só porque a gente coloca antes ou depois, tá? E colocando o nato, artesão, não, desculpem, o ato, né? O morfema ato em artesão, nós temos artesão-ato, artesanato, que é o produto do artesão. Aquilo que ele faz com alguma arte, tudo bem? Então isso é um morfema. A grosso modo falando, isso é um morfema. E aí a gente entra em morfologia, né, que é o sentido das palavras e das partes das palavras. Então aqui, por exemplo, nós temos o des. Em considerar, vocês estão vendo que tem uma parte mínima aqui, que contém o sentido em todas elas, que é igual em todas elas? Então sempre que eu vou falar sobre dar uma atenção, alguma coisa relacionada à atenção, por exemplo, eu vou colocar um considerar. Então, eu considero, então eu dou atenção, por exemplo, e eu desconsidero, eu tiro a atenção. Mas sempre que eu estiver falando sobre isso, eu vou usar o radical considera. Você vê que é o mesmo em todos. E aí eu acrescento, então eu acrescento morfemas, né? Esse des significa não, né? É do grego não. Grego ou latim? Eu acho que é grego. Grego não. E o ar, que é um morfema de verbal, né? De desinência verbal. A gente vai falar sobre isso depois. A gente estiver falando de verbo, né? Um outro morfema que ele vai aumentar lá o sentido. Se eu coloco antes, é um prefixo. Se eu coloco depois, é um sufixo. Tudo bem? Tudo bem? Vamos dizer que sim. Então, por exemplo, eu poderia dizer que os morfemas são as partes das palavras que compõem a estrutura delas? Sim. Tem um sentido mais amplo, mais ampliado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês um sentido mais ampliado que isso. Mas basicamente é isso sim. Basicamente é isso sim. Então vamos lá, vamos seguir. Então, prefixo antes e sufixo depois. Então, nós temos classifique, né, o radical, classificado, que é colocar em uma determinada ordem, né? Então, a gente coloca um sufixo aqui, o ado, e nós colocamos o des, que é a partícula de não. Então, desclassificado, tirar a classificação, por meio de um prefixo, né? E felicidade é a mesma coisa.
Uma coisa interessante que eu queria falar com vocês também, é que vocês podem, a partir do radical, fazer corretamente, é saber se a palavra é grafada, por exemplo, com S ou com Z. Tá? Então, paralisação. Já vi muita gente colocar Z, por exemplo. E, de repente, você não tem um Google, não tem um dicionário para pesquisar, você vai tirando partes da palavra, vai tirando morfemas, vai tirando partes da palavra, até restar a menor partícula de sentido dela. Ou seja, o radical. Até você ter apenas o radical. Então, em paralisação, eu tiro o são, fica paralisar. Eu tiro o A, né? Fica paralis. Se eu tirar o S, fica parali. Então, parali é outra coisa, não faz parte dessa família de parar alguma coisa, né? De interromper, sei lá. Então, todas as palavras que eu vou colocar depois, né? Como o S faz parte do radical, tudo que eu colocar depois vai ser com S. Tá? Então, paralisante, imparalisável, porque o S faz parte do radical. E a mesma coisa com japonesinho, japonês, japonesinha, japonesando, japonesadamente, como o S faz parte do radical do japonês, todas as palavras que eu grafar com ela depois serão com S. Casa, a mesma coisa. A menor partícula com sentido, o radical, é cas, né? Casar, né? Então vamos esquecer o S, esse daqui, por exemplo. Urão. Casa, tiro o A, fica cas. Se eu tiro o S, fica K. Como não tem nada a ver o K, então eu volto o S, e daí vai desmembrar todas as palavras que eu vou criar. Casa, caseiro, casinha, casarão. Sempre com S, porque o S está no radical. Tá? Realizar, com S ou com Z, eu vou tirando palavras até... Eita! Vou tirando palavras até ter a menor parcela. Real, ó, reá. Reá é outra coisa, não tem nada a ver. Então a menor parcela da palavra é real. Tem S nesse radical? Não. Então tudo que tiver som de S ou de Z, se não tiver no radical, provavelmente será com Z. Fiscalização com S ou com Z. O S faz parte do radical? Não. Então será com Z. E por aí vai. Então é uma das formas de tirar essa dúvida. Outra coisa interessante também. Justaposição. Vamos falar um pouco sobre justaposição, aglutinação e redução, que são outras formas de ampliar o sentido das palavras? Não, vamos sim, gente. Olha só. Então, vossa mercê, que eu falei lá atrás para vocês, com o passar do tempo, a língua, ela prima pela economia linguística, né? Pela economia da expressão, para a gente não falar tanto, né? Não precisar falar tanto. Agora, eu acho que, enfim, né? Mas, por exemplo, vossa mercê está bem, ele passou a ser utilizado, vossa mercê, apenas com um hífen, né? Então, aqui nós temos justaposição, que é quando ambos os termos não perdem grafia, eles só são juntados. Por exemplo, couve-flor, então você tem um treco que cresceu lá no jardim. Parece uma couve, mas não é uma couve. Parece uma flor, mas não é uma flor. Não daria de presente para a namorada. Então você vai chamar de couve-flor, né? Couve e flor. Tá? Pé de moleque não é nenhum pé, porque a gente não come, né? Aquele pezinho, parece um pé rachadinho. E tem um moleque, tem uma história por trás disso, né? Não vou contar porque não vai dar tempo. Pé de moleque. Aí não sofre também modificação na grafia. Eles só se juntam, tá? Guarda-chuva. Então, guardar a chuva, né? Essa ação de guardar a chuva, guarda-roupa, né? Sofreram processos de justaposição, porque eles não perdem grafia, né? Voz-me-se sofre o processo de aglutinação. Pelo menos um dos termos perde a grafia. Então, vossa mercê, vossa-me-se, voz-me-se tá legal. Então, sofreu o processo de aglutinação. Pelo menos um dos termos perde grafia. Então, nós temos, por exemplo, vinagre. E some lá o hífen. Vinagre, que é o vinho acre, que é aquele vinho adstringente, né? O vinho amargo, né? O vinho amargo, quando ele passa do tempo, ele amarga, então ele só pode virar vinagre. Tem um pessoal que fala até isso, né? Esse vinho virou vinagre. Então ele ficou acre, né? Ele ficou adstringente, ficou amargo.
Vai-te embora, vai-te embora, vai-te em boa hora, embora, né? Perdeu, pelo menos um dos itens perdeu algum componente, né? Nessa junção. Vai-te em boa hora, vai-te em boa hora, vai-te embora, vai-te embora. Processo de aglutinação. E nós temos daí, tudo que modifica é processo de redução. Nós temos você, que vem do voz mercê, né? Originalmente vossa mercê. Hoje a gente só usa VC. Tem lugar que só usa o C. E daqui a pouco vai ser só os 3 pontinhos. Ninguém viu. Vamos lá. Seguindo, uma das utilidades disso. Agora a gente já começa a correr contra o tempo para dar tempo de vocês fazerem o Pip House. Para que isso serve mesmo? Gente, uma das coisas importantes da gente saber sobre a formação das palavras é como funciona o mecanismo de criação de novas palavras. Tá? Isso surgiu ainda, essa preocupação surgiu ainda na época que nós tínhamos um educador chamado Raul, né? Conversando com o Raul e vendo as provas da FUVEST, a gente viu que eles usavam muitas palavras novos neologismos, né? E a FUVEST ainda usa bastante isso, né? Então é interessante a gente usar esse processo de formação de palavras para a gente fazer o processo inverso, que é achar o radical da palavra. E Serginho vai lembrar disso também, que a gente conversou bastante sobre isso. Então, por exemplo, se a gente não sabe o que é um programa para... Então, isso daqui é tema de redação da FUVEST, mas poderia ser do Enem, por exemplo. Você vai escrever sobre um programa para a descatracalização da própria vida, e você não sabe nem por onde começar. Apesar de a gente já ter dado uma aula sobre isso, né? Paragrafação. Mas vamos lá. A gente não sabe como começar a falar sobre descatracalização, não sei o que é esse treco. O que a gente vai fazer? O processo inverso da morfologia, né? Da colocação dos morfemas, né? A gente vai achar o radical. Então a gente começa a tirar o são, fica só descatracalizar. Então a gente tirou o são, ficou descatracalizar. A gente vai, aí não sabe o que é, a gente vai tirar o izar, izar ficou descatracal. Ainda não sei o que é, vou tirar o L, descatraca. Opa! Lembrei do Mr. Catraca, tem alguma coisa aí. Ainda vou tirar o prefixo des. Agora sim, catraca, todo mundo sabe que é uma catraca, né? Eu vou usar o exemplo que o Décio deu. Quando eu dei essa aula, o Décio falou assim, é uma forma de impedimento. É você colocar uma forma de impedimento. Já deu uma luz. Então a catraca que tem no ônibus, que todo mundo sabe, catraca, aquilo do ônibus, ele coloca um impedimento. Então tá, então se eu coloco descatraca, então eu quero tirar a catraca. Então, descatraca. Então vamos voltar ao tal do lisar? Então, descatracalizar. Então vamos tirar o des por enquanto, vamos deixar só catracalizar. Então nós temos catraca, a gente sabe o que é catraca. Sabemos agora, se a gente colocar lisar, catracalizar, significaria isso mesmo, aluno. Colocar uma catraca. É um verbo, né? É um verbo que tem uma ação de colocar uma catraca. Então, um programa para catracalizar. Por enquanto, isso é um programa para colocar uma catraca na vida da gente. Catracalizar. Bom, se catracalizar é a ação de colocar uma catraca, vamos colocar aqui catracalização. É o nome que a gente dá, aí é substantivo, né? É o nome que a gente dá à ação de colocar uma catraca. Tá? É o nome da ação de colocar uma catraca. Se a gente colocar o des agora, descatracalização da própria vida, já daria para escrever uma redação sobre isso? O que seria um programa para descatracalizar ou um programa para descatracalização da própria vida? Muito bom, aluno, pela falta de tempo, eu entendo. Temos que ser rápido. É o quê? Um open tudo. É um open tudo, perfeitamente, Serginho. É para tirar as catracas da vida, gente. Vamos ser open nessa vida linda, nesse sábado. Professor, Oi. É como se fosse destravar? Isso, exatamente. Então você vai escrever uma redação sobre destravar. E você não sabia o que significa a palavra descatracalização, você foi tirando até ter o radical, catraca, e aí você entendeu o que é a palavra. Eu vou pular. Ai, caramba, não queria pular essa. Essa daqui é muito legal, porque foi tema da FUVEST de 2015. Enfim,
Deixa eu aumentar só um pouquinho. Eu ia pular, mas não dá para pular isso. Porque isso daqui gerou muitos comentários, né? Da FUVEST 2015, a camarotização. Digamos que eu não sei o que é camarotização. Eu vou tirar o são. Vou tirar tudo logo, que é para vocês terem. Então, eu tirei o são. Tirei o izar. Fiquei só camarote. Todo mundo sabe o que é um camarote? Sim, professor, segue a aula. Camarote. Então, camarote é um lugar em que só os bambambam vão, né? É um lugar em que você segrega, né? Você coloca um pessoal que é bonito, que pega bem você ter na festa, né? É um lugar... É o quê? Um puxadinho de luxo pra Anitta. Isso, é um puxadinho de luxo pra Anitta. Então, camarotizar é a ação de colocar no camarote. A gente está fazendo a mesma coisa. Camarotizar, ação de colocar no camarote. Camarotização é o nome que se dá à ação de colocar no camarote. É a ação de tornar exclusivo um grupo de pessoas, certo? O que seria uma redação sobre a camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia? Seria sobre acesso a privilégios? Então, você poderia escrever sobre isso, sobre fala de novo. Acesso a privilégios, Isso. segregação. Isso, você fala sobre acesso a privilégios, por exemplo, versus o quanto você mais afunda as pessoas ao dar privilégio para uma parte, por exemplo. Seria sobre a separação das classes brasileiras, não seria isso? Criar privilégios, enfim, exatamente isso mesmo. Muito bom, gente, muito bom. Tem uma ideia de que lá na Inglaterra, na época lá da monarquia, nos grandes teatros ingleses, a aristocracia ficava embaixo e o povo ficava em cima. E o povo atacava as coisas tudo na aristocracia. Aí eles resolveram inverter. Inverter. Que ótimo, mano. Muito bom, Sérgio, muito boa observação. E aí começa a ideia de camarote, né? E aí a Júlia está falando aqui no chat sobre desigualdade. Dá para a gente pensar também que se não existisse um camarote, não existiria um privilégio que a Bruna falou. Então uma coisa vai compondo a outra, né? Para manutenção de tudo como sempre foi. Perfeito, muito bom. Você vê que o cuspe dos pobres na aristocracia embaixo só inverteu, né? Aí a aristocracia pode cuspir embaixo, mas quem vai desinverter isso? Né? Ninguém. Depois chegaram no Oswaldo de Andrade, né? Né? O Oswaldo de Andrade